Rico investe dinheiro e gasta o que sobra. Pobre gasta dinheiro e investe o que sobra. Pessoas com educação universitária são funcionários de pessoas com educação financeira. O sucesso financeiro não é fruto do acaso, mas sim da compreensão e domínio de suas próprias finanças, bem como de investimentos sensatos. Infelizmente, isso não é algo amplamente ensinado nas escolas, e muitos acabam aprendendo da maneira mais difícil, arriscando e perdendo o pouco dinheiro que tanto lhes custou ganhar. A falta de educação financeira impede o aumento do conhecimento sobre finanças pessoais e dinheiro, o que contribui para que muitos permaneçam presos na armadilha de viver eternamente sob a pressão de suas necessidades financeiras sem perspectiva de melhora. Se você deseja aprimorar suas finanças pessoais, este vídeo é para você. Hoje, exploraremos 7 passos essenciais para organizar suas finanças pessoais. Vamos começar. Educação financeira e suas finanças pessoais. Educação financeira é uma habilidade que cada um de nós deve desenvolver, pois ela influencia diretamente nosso sucesso financeiro. Saber como economizar, investir, gastar e planejar suas finanças pessoais é uma competência crucial para seu bem-estar econômico. Aprender a gerenciar e administrar nosso dinheiro, além de desenvolver uma mentalidade favorável ao dinheiro, é o caminho para alcançar o sucesso financeiro. Infelizmente, muitas pessoas, mesmo ganhando bons salários, nunca se preocuparam em aprimorar sua capacidade de gerenciar seu dinheiro e finanças, resultando na triste perda de todo o seu patrimônio. No entanto, muitas pessoas conseguiram transformar suas vidas financeiras aplicando conceitos simples como controlar seus gastos, elaborar um orçamento e investir de forma inteligente. Esses passos permitiram a elas alcançar uma alta inteligência financeira e, consequentemente, acumular um grande patrimônio. Ter uma educação financeira sólida, além de desenvolver sua inteligência financeira, lhe fornecerá as ferramentas necessárias para entender os conceitos financeiros e tomar decisões mais acertadas com seu dinheiro. Pessoas com educação universitária são funcionários de pessoas com educação financeira. Lembre-se de que mais importante do que ganhar dinheiro é a sua capacidade de economizá-lo e investi-lo em ativos que gerem mais renda. Portanto, sua riqueza não é medida pelo que você ganha, e muito menos pelo que você gasta, mas sim pelo que você consegue acumular ao longo dos anos. A seguir, veremos 7 passos essenciais para organizar suas finanças pessoais, permitindo que você invista em ativos que aumentem de valor ao longo do tempo e gerem renda. Passos indispensáveis para dominar suas finanças pessoais. Os conceitos para o gerenciamento de nossas finanças pessoais não são complicados. No entanto, poucos estão dispostos a ter a disciplina, a atitude e a proatividade necessárias para se educar e aplicá-los em suas vidas. Os pilares que devemos aprender para gerir nosso dinheiro, especialmente se somos iniciantes, são estabelecer metas financeiras, identificar suas fontes de renda, controlar seus gastos, elaborar um orçamento, investir e, finalmente, onde investir seu dinheiro. Vamos desenvolver cada um desses pilares em detalhes nos próximos 7 passos. Passo 1. Estabeleça suas metas financeiras. Em qualquer decisão ou atividade que você faça, primeiro assegure-se de conhecer as razões pelas quais está agindo. Se você não definir seu rumo e objetivos, outros o contratarão para trabalhar pelos objetivos e sonhos deles. No que diz respeito às finanças pessoais, isso não é exceção, pois você pode ser absorvido pelas circunstâncias do dia a dia sem alcançar nenhum objetivo claro. Por isso, é crucial ter bem definidas suas metas e objetivos financeiros. Identificar a direção para onde queremos direcionar nossa vida financeira deve ser o primeiro passo para começar a melhorá-la. É essencial ter clareza sobre sua situação atual por meio de uma autoanálise, para em seguida estabelecer as metas que deseja alcançar. Identifique o que falta em termos de habilidades ou capacidades para atingir seus objetivos e tome ações para suprir essas lacunas. Em vários vídeos anteriores, mencionamos a metodologia SMART para estabelecer seus objetivos.
Aplique-a. Identifique poucos objetivos que sejam realmente importantes para você e concentre seus esforços em alcançá-los. Um erro comum é estabelecer muitos objetivos, o que leva à perda de foco e direção para alcançar resultados financeiros significativos. Defina objetivos específicos, como economizar para a entrada de um veículo ou uma casa, ou investir para iniciar um empreendimento. Estabeleça esses objetivos de forma clara, com valores e datas de cumprimento. Assim, você conseguirá que seu cérebro se foque em realizá-los. Passo 2. Identifique suas fontes de renda. O primeiro passo para organizar suas finanças de maneira eficaz é identificar todas as suas fontes de renda. Essa identificação é a base para criar um orçamento sólido e entender como direcionar seu dinheiro. Certamente, você tem rendimentos do seu emprego que podem ser considerados como sua renda fixa mensal. Seu salário oferece um nível maior de previsibilidade ao planejar seu orçamento a médio prazo. No entanto, recomendamos que você nunca dependa exclusivamente de uma única fonte de renda, por mais segura que ela pareça. Depender apenas de um salário pode torná-lo dependente, precisando vender seu tempo por dinheiro de forma contínua, o que dificulta o crescimento financeiro significativo. Por isso, é importante considerar também as fontes de renda variáveis, provenientes de atividades adicionais à sua principal. Para começar a elaborar seu orçamento, suponha que você decidiu finalmente organizar suas finanças, algo que vem adiando há muito tempo e está pronto para começar agora. Primeiramente, identifique seu salário como sua renda fixa, por exemplo, R$ 1.000 mensais. Registre essa renda para os próximos meses, sem expectativas de aumento imediato. Em relação às suas rendas variáveis ou adicionais, pode ser que você ainda não tenha nenhuma. Por isso, sempre recomendamos buscar alternativas de renda que ajudem a acelerar o crescimento de sua riqueza, pois depender apenas de um salário geralmente resulta em um crescimento financeiro lento. Passo 3. Estabeleça seu fundo de poupança. Muitas pessoas, quando perguntadas sobre seus salários, dizem que não conseguem chegar ao fim do mês com o dinheiro que ganham. Deixe-me dizer, você deve fazer o sacrifício de adiar ou reduzir alguns dos seus gastos ou procurar aumentar seus rendimentos. Sem poupança, você não conseguirá investir. E sem investimento não terá ativos que gerem renda para aumentar sua riqueza e patrimônio. Para o bem ou para o mal, esse é o caminho. Não há atalhos nem fórmulas secretas. A poupança é o ponto de partida para organizar suas finanças e constitui o pilar fundamental da sua educação financeira, pois dela dependerá o nível de gasto que você pode permitir-se, assim como identificar o dinheiro que poderá investir. Ter metas claras e economizar para suas inversões são passos indispensáveis para construir uma fortuna. É sempre sugerido que você poupe entre 10% e 20% de seus rendimentos como mínimo. Certamente, você pode pensar que isso é impossível e que o dinheiro não é suficiente para ninguém, muito menos para poupar. Justamente por isso, a poupança é a primeira coisa que devemos considerar, porque se você a deixar para o final, dificilmente sobrará algo. As pessoas costumam gastar primeiro, e do que sobra, apenas então pensam em poupar, se é que sobra, pois sabemos que isso raramente acontece. Rico investe dinheiro e gasta o que sobra. Pobre gasta dinheiro e investe o que sobra. Portanto, ao separar primeiro para a poupança, você se obriga a viver com os 80% ou 90% restantes para seus gastos. Posso assegurar-lhe que encontrará maneiras de levar sua vida com normalidade, mesmo depois de ter economizado, sem afetar significativamente sua qualidade de vida atual. Essa porcentagem de poupança deve ser ajustada à situação particular de cada pessoa. Se você é financeiramente responsável, antes de poupar para investir, você deve economizar para seu fundo de emergência. A recomendação usual é que esse fundo corresponda a entre 3 e 6 meses de seus rendimentos, para ter uma reserva diante de qualquer situação inesperada. Continuando com o exemplo, agora você se propõe a poupar com o objetivo de investir no futuro, talvez em ações. Estabeleça seu fundo de poupança. Vamos supor que você tenha um rendimento mensal de R$ 3.000. Você decide poupar 20% desse valor.
ou seja, R$ 600 até atingir seu fundo de emergência. No mês 15, você terá acumulado um fundo de emergência equivalente a 3 meses de seus rendimentos mensais, totalizando R$ 9.000. Este fundo de emergência deve estar em uma conta de fácil acesso e, se possível, gerando um rendimento que evite a perda de valor devido à inflação. Se este conteúdo está sendo útil para você, aproveite para curtir e se inscrever no canal para receber mais dicas e informações. Agora, vamos continuar. Passo 4. Identifique e registre seus gastos. Como disse Robert Kiyosaki, você pode prever o futuro de uma pessoa, observando no que ela gasta seu tempo e seu dinheiro. Para identificar cada um dos seus gastos, comece fazendo uma lista e classificando-os da seguinte maneira. Gastos fixos são aqueles que ocorrem regularmente e têm valores aproximadamente constantes todos os meses. Exemplos incluem despesas com educação, hipoteca, alimentação, transporte e pagamento de serviços. Gastos variáveis são aqueles que não têm uma recorrência fixa, não necessariamente ocorrem todos os meses ou têm valores variáveis. Exemplos incluem compras de roupas, entretenimento e despesas médicas. Esta é uma classificação referencial. Você deve identificar esses gastos de acordo com o seu estilo de vida. É importante ter clareza sobre cada um desses gastos para evitar que afetem suas finanças de maneira negativa e para que você possa tomar medidas corretivas imediatamente, se necessário. Para continuar com nosso exemplo, você identificou seus gastos fixos em alimentação, pagamento de hipoteca, serviços públicos, transporte e educação. Quanto aos seus gastos variáveis, você listou vestuário e entretenimento, despesas médicas e pequenos gastos. Cabe a cada um avaliar sinceramente os montantes dos gastos mensais e elaborar sua relação de despesas, fazendo as melhorias necessárias para usar seu dinheiro de forma mais eficiente e evitar gastos desnecessários. Para este caso particular, seguiremos a sugestão da regra 50-30-20, onde designamos 50% dos rendimentos para gastos fixos e 30% para gastos variáveis. Assim, do total dos seus rendimentos, R$ 1.500 serão destinados a cobrir seus gastos fixos e R$ 900 para seus gastos variáveis. É importante cumprir este orçamento para não comprometer o dinheiro destinado à poupança. Passo 5. Orçamentar. Neste passo, devemos consolidar todas as informações sobre nossos rendimentos, poupanças e despesas. Agora, é hora de projetar um orçamento ao longo dos meses para determinar quanto tempo levará para alcançar suas metas financeiras. A importância de fazer um orçamento é ter uma visão realista sobre o cumprimento de seus objetivos financeiros. Este orçamento servirá como um guia sobre onde alocar seu dinheiro e garantir que esteja alinhado com as metas que deseja alcançar. Vamos continuar com o exemplo. Você identificou que seus rendimentos e despesas serão estabelecidos ao longo dos meses. Agora, faça um esforço para evitar gastar seu dinheiro em itens desnecessários, garantindo que suas finanças estejam bem geridas. Dado que seu orçamento terá pouca variação, seus gastos ao longo dos meses também serão similares aos seus gastos atuais. Isso significa que, ao final de 15 meses, você terá acumulado os R$ 9.000 necessários para seu fundo de emergência, o equivalente a 3 meses de rendimentos. Quando fizer seu orçamento, não busque a exatidão absoluta, pois ninguém é capaz de prever o futuro com precisão. Portanto, o orçamento deve ser visto como uma probabilidade, não uma certeza. Utilize o orçamento como um guia financeiro que oriente suas decisões diárias sobre o dinheiro, garantindo que essas decisões estejam alinhadas com o cumprimento de seus objetivos financeiros. Com os R$ 9.000 poupados e a tranquilidade de ter um fundo de emergência, você poderá começar a poupar com o objetivo de investir. O próximo passo no seu caminho para organizar suas finanças é aprender e começar a investir os excedentes de dinheiro. Passo 6. Investir. O verdadeiro segredo das pessoas que alcançaram grandes fortunas não está apenas em sua educação ou inteligência financeira, que lhes permite administrar o dinheiro de forma eficiente.
O mais importante é saber investir e ser capaz de multiplicar o dinheiro, fazendo com que ele produza ainda mais. Investir é a chave para fazer seu dinheiro trabalhar por você e, assim, aumentar sua riqueza de forma contínua e sustentável. Este é o verdadeiro fator que torna possível que pessoas ricas vejam suas fortunas alcançarem quantias extraordinárias. Se você deseja aumentar sua riqueza, após aprender a organizar seu dinheiro e suas finanças, deve se educar sobre os diversos instrumentos de investimento disponíveis. Aprenda sobre os termos financeiros, seu perfil de risco, os conceitos de liquidez e rentabilidade, bem como a analisar financeiramente um negócio. Essa é a maneira de diminuir a possibilidade de perda em seus investimentos. Passo 7. Onde investir? Agora que você está preparado para iniciar seus investimentos, é crucial saber onde aplicar seu dinheiro de forma inteligente e estratégica. Aqui estão algumas opções comuns de investimento para considerar. Renda fixa. Investimentos em renda fixa oferecem segurança e previsibilidade. Títulos públicos, CDBs, certificados de depósito bancário e fundos de renda fixa são exemplos comuns nesta categoria. Renda variável. Para potencializar seus retornos, considere investimentos em renda variável, como ações na bolsa de valores. É importante estar ciente de que esses investimentos podem variar mais em valor ao longo do tempo. Fundos de investimento. Diversifique seu portfólio através de fundos de investimento, que podem incluir uma combinação de ações, renda fixa, imóveis e outros ativos. Imóveis. Investir em imóveis pode oferecer retorno através de aluguéis e valorização do imóvel ao longo do tempo. Empreendedorismo. Considere iniciar ou investir em um negócio próprio, se houver experiência e paixão no setor específico. Educação continuada. Investir em você mesmo através de cursos, treinamentos e desenvolvimento pessoal pode aumentar suas habilidades e potencial de ganhos no longo prazo. Antes de decidir onde investir, avalie seu perfil de risco, objetivos financeiros e prazo de investimento. Consultar um especialista financeiro pode ser útil para desenvolver uma estratégia de investimento personalizada que atenda às suas necessidades e objetivos específicos. Investir sabiamente é fundamental para construir riqueza ao longo do tempo e alcançar sua liberdade financeira. Lembre-se sempre de continuar educando-se sobre os diferentes tipos de investimento e acompanhar de perto seus investimentos para ajustar sua estratégia conforme necessário. O mais importante no seu caminho para construir riqueza é aprender a não perdê-la. Muitas pessoas sabem como gerar dinheiro, mas nunca desenvolveram a habilidade para gerenciá-lo ou investi-lo, o que faz com que, inevitavelmente, por ignorância, percam todo o dinheiro que tanto lhes custou conseguir. A inteligência financeira e a habilidade para investimentos são capacidades essenciais para aumentar seu patrimônio. Seu caminho para o bem-estar econômico e financeiro não é fácil, não porque os conhecimentos necessários sejam complexos, mas principalmente devido à atitude e disciplina necessárias para administrar o dinheiro de acordo com prioridades que ajudem a construir finanças saudáveis. Muitas vezes, as pessoas se deixam levar pelo momento, buscando gratificação imediata, ou justificam seus gastos dizendo "trabalho para isso". Sem perceber, eliminam a oportunidade de alavancar e potencializar seu dinheiro para alcançar um melhor desenvolvimento financeiro. Aprender e aplicar estas 7 ferramentas em sua vida financeira ajudará você a tirar o máximo benefício do seu dinheiro e alcançar a liberdade financeira. Isso significa que você não terá que vender seu tempo por dinheiro, mas poderá investir seu tempo no que realmente vale a pena, levando a uma vida mais plena e satisfatória. Compartilhe conosco quais são seus maiores desafios financeiros hoje. Escreva seus desafios nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Mente de Sucesso para mais dicas e estratégias de sucesso financeiro. Também deixamos alguns vídeos recomendados para você. Obrigado pelo seu tempo investido e até a próxima.